glória a Deus, louvamos a Deus, esses hinos maravilhosos. E agora vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus, o que Deus colocou em nossos corações. Hoje é um culto de ensino, culto de terça-feira, e nós vamos manter o mesmo ritmo, mesma liturgia, de um ensino da palavra de Deus. Quando fui convidado para estar aqui nessa terça-feira, Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração. Uma palavra desde o final de semana que já vinha forte no meu coração. E hoje eu passei uma parte do dia estudando, lendo um pouquinho sobre ela. E Deus falou muito comigo nessa tarde. E eu tenho certeza absoluta que falará com você também. Eu gostaria de ler o Salmo 51. Você que está na sua casa, abre a sua Bíblia, fica com ela aberta. É um estudo da palavra de Deus, nós vamos estudar a palavra de Deus. E é bom anotar para a gente poder depois meditar com mais profundidade nessa palavra. Então eu vou ler o Salmo 51, é um salmo de Davi, onde ele confessa o seu pecado e ele suplica o perdão a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo na sua Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde da tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espíritos quebrantados. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua bondade, a sua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios, de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava passando por uma grande angústia. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós vemos quando ele foi ungido, quando Saul pecou, nós vemos ali em 1 Samuel no capítulo 13, que quando Saul peca e Deus tira o reinado de Saul, o reino dele passou, Deus diz através da boca de Samuel, que ele já havia escolhido, buscado um homem, um homem segundo o seu coração. 1 Samuel capítulo 3, versículo 14. Mas por que um homem segundo o coração de Deus, ele tinha essa angústia tão grande falando sobre esse pecado? O que havia acontecido com Davi, o rei de Israel, o maior rei de Israel terreno, que nós vemos que passando por essa dificuldade tão grande, essa angústia. E o que me chama a atenção é que quando a gente para analisar e olha, e vamos parar um pouquinho, vamos ver sobre a história, o que estava acontecendo com esse homem, nós vamos para a parte histórica, o fundo histórico da vida de Davi. O que ele estava passando quando ele escreve essas palavras. O fundo histórico desse salmo, dessa oração aqui de Davi, está em 2 Samuel, no capítulo 11. Capítulo 11 de 2 Samuel, nós vemos 11 e 12, nós vemos o fundo histórico desse salmo que foi falado aqui, que foi lido aqui, o Salmo 51. Quando nós paramos para analisar, nós vemos que mesmo esse homem, segundo o coração de Deus, foi capaz de cometer crimes hediondos, se a gente fosse parar para analisar.
A nação de Israel, nesse período, quando nós vamos no capítulo 11 de 2 Samuel, nós vemos que a nação de Israel estava em guerra contra os filhos de Amon. E em vez de Davi liderar o seu exército, como ele sempre fazia, ele chama agora Joabe, um comandante do seu exército, e manda ele para a guerra. E nós vemos que Joabe vai para a guerra com soldados e Davi fica ocioso no seu palácio. Muitos conhecem essa história, mas nós vamos falar um pouquinho sobre ela, para que a gente possa entender a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós estamos passando, o nosso país, o planeta está passando por uma grande crise. Nós estamos passando por uma peste que está assolando todos os países praticamente sobre a terra. E quando Deus falava comigo no final de semana, Ele falava uma única palavra. E eu me lembrava disso através de quando eu vi um testemunho de um irmão, que falava também sobre isso, que Deus busca na igreja, Deus tem buscado arrependimento para a humanidade. O tema dessa mensagem, desse estudo, é sobre arrependimento. Davi, esse homem segundo o coração de Deus, ele estava ocioso no seu palácio, e passando pelo palácio, ele olha pela janela e vê uma mulher se banhando, Betseba. E aí, o esposo dessa mulher estava na guerra, era um dos melhores soldados de Davi, estava batalhando lá com os outros soldados, para o reino de Israel. Mas Davi, ocioso, ele pega aquela mulher, e ele leva ao palácio, e ele comete adultério com ela. Pensando que seu pecado estava escondido, passa-se alguns dias, Betseba vai até ele e diz que estava grávida. E agora? Como que ela ia explicar essa gravidez? Como que ela ia explicar se o seu marido estava na guerra? Então Davi tem uma ideia para encobrir o seu pecado. Ele manda chamar Urias, o marido dessa mulher. E ele fala que ele está de férias, quem sabe ali, ele pode descansar, ele pode ir para o seu lar. Mas nós vemos no capítulo 11 de 2 Samuel, que ele era fiel ao rei, ele era fiel a Israel, e ele era fiel aos seus amigos. Então ele fala, não é justo eu ter os meus deleites aqui na minha casa, enquanto que os meus amigos estão em guerra. Então ele não entra na sua casa. Davi estava com um problema. Então ele faz diferente. O que ele faz? Ele chama Urias para um banquete, uma festa. E ali ele serve os melhores vinhos para Urias, e faz toda aquela festa. Mas mesmo depois daquela festa, Urias não desce, não vai para a sua casa. Ele não vai porque ele estava sendo, para ele era infidelidade para seus amigos fazer isso. Então ele não entra na sua casa. Então Davi estava com um problema mais grave ainda. Então ele tem uma ideia que era um absurdo se a gente for parar para pensar, para um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vamos falar por que ele era segundo o coração de Deus. E é isso que Deus está buscando hoje, dentro das igrejas, dentro dos seus filhos, dentro da igreja de Cristo, não só em Jundiaí, não só em São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo. Deus está buscando pessoas que sejam segundo o seu coração. E Davi vai nos mostrar, mesmo ele cometendo os piores crimes, porque eu não sei o que você fez, eu sei o que eu fiz, mas eu não sei o que você fez. Então o que Deus falava comigo, eu sei que eu tenho que me arrepender. Mas Ele fala também com você nessa noite, e Ele fala com a igreja de Cristo, que nós precisamos nos arrepender, para que Ele possa nos dar vitória. Nós vemos que Davi, ele tem uma ideia do seguinte, ele faz uma carta para o seu comandante Joabe, e ele fala assim para o soldado Urias, que estava ali, leva essa carta ao comandante, volta para a guerra, acabou suas férias, volta para a guerra. E essa carta dizia, quando a gente vai olhar, nós vemos que essa carta, ela dizia assim, capítulo 14, 1 Samuel, capítulo 11, versículo 14, diz assim, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, que era o comandante, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força de peleja, e retirai-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. Então Urias, esse soldado, que tinha sido traído pela sua mulher, pelo rei, ele agora é condenado à morte, e ele leva a carta até o comandante Joabe, para que ele fosse morto, porque o que Davi mandou foi que ele deveria entrar na batalha, e quando os soldados inimigos atacassem, era para todos se afastarem e deixar ele sozinho. E isso acontece, a batalha acontece, e Urias morre. E o comandante Joabe manda uma carta, manda um mensageiro então ao rei, avisando que o que tinha acontecido, fala sobre a batalha, fala das mortes, mas antes que o rei ficasse nervoso, ele fala assim, avisa que o soldado, o servo Urias havia morrido. Então Davi
agora ele só responde dizendo que a guerra era assim mesmo, era comum. Uns morriam, outros viviam. Então, o mais importante era vencer a batalha. Agora Davi, então, ele estava livre do seu problema. O que ele faz? Ele agora espera o luto passar, pega Betsebe e casa-se com ela. Traz ela para o palácio, onde ela estava grávida do seu filho. Ninguém sabia, mas ela estava. E agora parece que o problema de Davi estava resolvido. Parece que esse plano maligno que ele havia realizado estava tudo bem. Mas o crente verdadeiro não consegue ter paz quando peca. Se você peca e tem paz, tem alguma coisa errada. Nas próprias palavras de Davi, quando nós lemos o Salmo 51, que ele faz uma súplica a Deus, baseado nesse fundo histórico, nessa passagem da vida dele, nós entendemos que o crente, quando ele comete alguma coisa que contraria a palavra de Deus, ele fica, a sua mente, a sua consciência o acusa, os seus ossos parece que doem, como ele fala ali. Nas próprias palavras dele, ele havia perdido a alegria da salvação. Por quê? Porque ele havia percebido que Deus já não estava contente com ele. Ele não tinha mais comunhão nessa salvação, nessa alegria que nós como crentes temos que ter para com Deus. Mas Deus é tão misericordioso que ele chama Natã, um verdadeiro profeta de Deus. Porque profetas de Deus, eles não têm medo de falar o que Deus manda falar. E esse homem, ele vai até a presença de Davi. E ele começa a mostrar a Davi o que tinha acontecido. Quando você e eu, e a nação peca, Deus envia profetas em sua casa, em nossa igreja, a nossa nação, para chamar seus filhos. Quando o povo peca, Deus sempre levanta alguém para falar contra a nação, falar contra aquela pessoa, falar contra uma igreja, falar contra alguma coisa que está fora dos caminhos do Senhor. Só o ímpio vive em pecado, só o ímpio peca e sai feliz, só o ímpio consegue conviver diariamente com o pecado, e ele não tem a sua consciência acusada. Por quê? Porque ele já não tem comunhão com Deus. Mas o crente, o salvo, ele tem comunhão. Então Deus sempre levanta alguém. Até quando Deus ia olhar para a terra que ele citou, né? E que quando Deus fala que ele olha para a terra e vê que a terra está gemendo, esperando o dia da redenção, ele está consciente. E Deus está mostrando para nós que o momento da sua vinda está próxima. E ele está chamando o povo para isso. Por amor de nós, por amor a nós. Ele muitas das vezes permite coisas acontecerem em nossas vidas, mas é por amor. Muitas vezes a gente não consegue entender, a gente começa a parar para analisar e olha e acha que onde está Deus nesse momento? Deus está no controle de tudo, porque é Ele que governa. Todo o planeta está na mão de Deus. Muitas pessoas têm olhado e falado assim: vamos repreender esse coronavírus, essa doença que está aqui, vamos repreender. Mas se se tudo está no controle de Deus, nós temos que orar a Deus e pedir misericórdia a Ele, para que Ele possa nos dar vitória e vencermos as batalhas que virão. Porque Deus muitas das vezes, Ele vai falar isso na sua palavra, que Ele permite pragas sobre o povo, para que o povo se arrependa. Nós temos que ter consciência e parar muitas das vezes de apontar o dedo para alguém, apontar o dedo para instituições, apontar o dedo para governantes, apontar o dedo para países e dizer que a culpa é desse ou daquele, sem nenhuma vez parar e analisar: será que a culpa disso tudo não é minha? O que Deus falava comigo ao meu coração é: será que a culpa de tudo isso não é minha? Será que não sou eu, quem sabe, o que está fazendo que isso aconteça, ou permitindo que isso aconteça? E Deus falava sobre arrependimento, porque quando uma sociedade ela peca, quando um povo peca, as mãos de Deus, por misericórdia, permite que coisas aconteçam para que o povo possa voltar a se arrepender. Até quando pessoas influentes em todas as áreas olham para a Bíblia sobre ela e zombam dela? Homens que foram chamados para proclamar, muitas das vezes essas escrituras são corrompidos. Deus está olhando tudo isso. Há quantos anos, há quantas décadas nós estamos vendo isso acontecer? Pessoas que distorcem a palavra de Deus. Muitas pessoas estão dizendo que a culpa é do inimigo. Mas Jesus diz que todo o poder foi lhe dado no céu e da terra. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim, e chegando logo depois da ressurreição de Cristo, ele diz assim, chegando-se Jesus, falou-lhes aos discípulos, dizendo o quê?
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então todo o poder está nas mãos de Jesus. Todo o poder está nas mãos dele, é ele que governa. Ele está no controle de tudo. Não é uma parte do poder, não é um pouquinho de poder, não é todo o poder no céu e na terra. Então, se tudo está na mão dele, é ele que governa. Então é ele que eu tenho que adorar. O próprio Deus afirma a Moisés, em Êxodo capítulo 12, versículo 12, que ele lançaria pragas sobre a nação do Egito, se eles não aceitassem a palavra. Diz assim, Deus falando, e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito da terra, na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Foi Deus que lançou a praga, não foi inimigo, não foi pessoas, foi Deus que lançou aquela praga. E ele ainda disse assim, olha, se vocês não tiverem dentro da casa, aonde tem que passar ali o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, vocês morrerão. Então, para ficar protegido, tem que estar dentro da casa, e o sangue do cordeiro está ali, marcando a porta daquela casa. Era assim que eles iam se livrar da praga, porque Deus diz assim, ó, eu passarei, não vai ser o governante, não vai ser ninguém não, eu vou passar, e eu vou ferir a terra, eu vou ferir os primogênitos da terra do Egito. É Deus falando. Então vamos parar muitas das vezes de olhar para as pessoas e apontar o dedo para alguém. Mas vamos reconhecer o nosso pecado, vamos reconhecer o nosso erro, para que nós possamos nos arrepender. E arrependendo, nós vamos conseguir ter comunhão com Deus, e Deus vai sarar essa terra. Mas continuando a história de Davi, nós vemos que Natã, o profeta, ele vai até o palácio de Davi. E aí ele conta uma história. Eu acho fantástico a inteligência desse profeta, quando ele vai até o rei, era a maior autoridade aí daquele país, daquele local, de Israel. E ele vai e conta uma história, e fala assim, olha para ele, olha, rei, tinha 2 pessoas numa cidade. Capítulo 12 fala isso, capítulo 12 de 2 Samuel. Um era rico, tinha muitos gados, ovelhas, e um era pobre, só tinha uma cordeirinha. Essa cordeirinha ela ficava junto dele, ela comia junto dele, ela estava com ele. Muitas das vezes ele até dormia ali junto a ela. Mas um dia veio um viajante passando naquele local e foi ali na casa do homem rico. E o homem rico pega então para fazer um banquete, para fazer uma festa para aquele viajante. Ele mata a cordeirinha do pobre, que só tinha uma. Aí Davi se enfurece e fala assim, esse homem é digno de morte, ele tem que restituir tudo que ele roubou, 4 vezes mais. Quando ele fala isso, nós vemos que Natã aponta o dedo para ele e mostra que ele era o homem. Vamos ver na Bíblia, você que está com a Bíblia aberta, capítulo 12, versículo 7 de 2 Samuel. Vamos acompanhar comigo, é muito importante a gente ter o acompanhamento da palavra de Deus. Diz assim, ó, então disse Natã a Davi, tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos, a Urias, o Eteu, ferisse a espada, e a sua mulher tomasse por tua mulher, e ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Que tristeza para aquele homem que tinha conquistado tudo, tinha pecado, pecado contra o Senhor. E aí nós vamos então para o Salmo 51, quando ele está aqui, ele está triste, porque ele reconhece que foi, sim, ele tinha pecado. No versículo 3 ainda de 2 Samuel, ele diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Deus havia perdoado, mas ele escreve esse Salmo 51, aonde ele reconhece o seu pecado. Ele não apontou o dedo para outro, ele não disse que foi culpa da mulher que estava se banhando, não. Ele não disse que foi culpa de... Não, ele reconheceu o seu pecado. E é isso que Deus falava comigo, para que eu possa reconhecer o meu pecado. O que Deus quer hoje ouvir da boca de todo crente e não crente, que esteja ouvindo essa mensagem através da internet, que estiver vendo, estiver ouvindo, Ele quer que nós apenas falemos, Senhor, pequei contra Ti, perdoa os meus pecados. É isso que Deus quer ouvir de nós, é isso que Deus quer. Eu fui negligente,
Eu não orei quanto deveria, eu não jejuei quanto era necessário, não preguei a sua palavra, falei coisas, fiz outras coisas contrárias à tua vontade. É isso que Deus quer ouvir, para que nós possamos reconhecer nessa oração que nós pecamos contra o Senhor. E quando eu leio o Salmo 51, eu vejo 3 pedidos. Rapidamente eu gostaria de compartilhar com vocês. Fique mais um pouquinho com a gente, para ouvir esses 3 pedidos principais que Davi faz aqui no Salmo 51. O primeiro é, ele pede, lava-me. Do verso 1 ao verso 7, ele vai falar sobre isso. O pecado é para o ser interior, aquilo que a sujeira é para o corpo. Quando você é crente de verdade, quando você serve a Deus de verdade, você reconhece que o pecado é como uma sujeira. Então ele pede logo no começo, Senhor, tenha misericórdia de mim e lava-me, limpa-me. Ao cometer o adultério e o homicídio, havia atravessado a linha instituída por Deus em sua lei, havia errado o alvo determinado por Deus para ele e cedido à sua natureza pecaminosa e pervertida. O verbo apagar refere-se a uma dívida que ainda deve ser paga, e lavar diz respeito à contaminação decorrente de tocar em algo imundo ou alguma enfermidade. Purificar, como ele fala aqui, está associado à lavagem de roupas impuras. Na sociedade israelita, naquela época, lavar e trocar as roupas era um modo de marcar um recomeço da vida, e foi o que Davi fez. Ele reconheceu que ele estava em pecado. Nós entendemos que o hisopo, quando ele fala do hisopo aqui, é que era um arbusto com hastes cheias de pelos, que poderiam ser mergulhadas em líquidos, usados pelos sacerdotes para aspergir sangue ou água sobre quem precisava de purificação cerimonial. Então ele pede para que ele fosse lavado com hisopo. Os cristãos de hoje são purificados pela obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então como que eu tenho que falar? Para que Deus me lave com hisopo, como ele falou? Não, eu tenho que clamar agora, que o sangue de Jesus seja derramado sobre mim, para me purificar de todo pecado. É assim que eu tenho que clamar, é assim que eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir, Senhor, lava-me através do teu sangue que foi purificado, através do sangue que tu derramasse na cruz do Calvário. Esse sim é capaz de me purificar por inteiro, deixar minhas vestes mais brancas que a pura lã, deixar a minha vida purificada. Mas eu tenho que me arrepender, como ele fala aqui no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu tenho que clamar a Deus, pedir a Deus para que eu possa ser lavado. Foi o primeiro ponto que eu vejo aqui no Salmo 51. E o segundo ponto é, ele fala, restitui-me, a partir do verso 8. Os pecados de Davi o haviam afetado como um todo, atingido seus olhos, sua mente, seus ouvidos e ossos, seu coração e espírito, suas mãos e os seus lábios. O seu corpo tinha sido atingido pelo pecado, e o pecado faz isso. A função do pecado é destruir as pessoas. Nós muitas das vezes estamos vivendo coisas que está passando hoje pela humanidade por causa do pecado. Quantas pessoas hoje estão mergulhadas no pecado? Nações inteiras que abandonaram a fé, que abandonaram Deus, deixaram Deus de lado, e agora vivem no pecado e acham que tudo isso é normal, que nada vai afetar. Mas Deus está no controle de tudo. Só Ele é capaz de fazer, só Ele é capaz de lançar uma praga e tirar a praga. Mas para isso eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir misericórdia a Deus, para que Deus possa ouvir e me atender através do pecado que está sobre a minha vida, do arrependimento real que pode vir. Davi então fala pela segunda, restitui-me. Esse é o preço elevado que se paga pelo pecado. Davi, sabendo disso, não queria apenas ficar limpo, mas ser restaurado. Não era só limpeza, não, ele queria ser restaurado. Desejava ter dentro dele a alegria do Senhor e ver a face do Senhor resplandecendo sobre ele. No verso 10, que nós lemos do Salmo 51, diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Era a oração de Davi. Ele queria restituir-se, ele queria que a sua vida fosse restaurada. Davi sabia que o ser interior, o coração, era a origem do seu problema, né? Bem como o lugar que abrigava sua alegria e bênção. E sabia também que não era capaz de mudar o próprio coração. Esse é um milagre que somente Deus pode operar. Só Deus pode operar esse milagre de mudança do nosso coração. E o terceiro ponto desse salmo, ele fala assim, usa-me, ó Deus, a partir do verso 13. Davi era um servo de Deus, ele desejava recuperar seu ministério, ele liderar seu povo. Davi era rico o suficiente para oferecer inúmeros sacrifícios ao Senhor, mas sabia que isso não seria agradável a Deus, e que o sangue desses animais não poderiam lavar seus pecados.
Não é você que usa Deus, mas é Deus que nos usa. E Ele não está preocupado com o que você tem, ou com o que você pode dar, ou com o que você possa, ou com suas forças, não. Deus quer olhar para ti e para mim, e ver meu coração e o seu coração quebrantado, humilhado em sua presença. Então Ele te usará de forma especial, como nunca antes usou sobre a terra. E para concluir, eu gostaria de ler um texto, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. Vamos ver, 2 Crônica, capítulo 7, verso 1. Acompanha comigo no seu lar a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7. Estamos encerrando a palavra que Deus colocou no meu coração. Versículo 1 diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Versículo 11, um pouco mais à frente, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração, e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus, Deus falando, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou te enviar a peste entre o seu povo. Versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Salomão havia terminado o templo, o grande templo, o primeiro templo de Salomão. Ele ora a Deus, no versículo primeiro que nós lemos, ele ora a Deus, e desce fogo do céu, consome aquele holocausto que ele havia preparado. A glória do Senhor encheu aquele templo de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Não conseguiam entrar no templo. Mas então, Deus diz a Salomão, mesmo que ele, Deus, trouxesse a estiagem, ele fala aqui no versículo 13, se eu cerrar os céus, se eu não deixar chover sobre a terra, se eu ordenasse que pragas como gafanhotos consuma tudo sobre a terra, Deus falando, se eu fizer isso, e se eu enviasse praga, se eu enviasse uma peste sobre o povo, se eu fizer tudo isso, não é para você acusar o governante, não é para você acusar a liderança, acusar homens ou mulheres, ou até mesmo o diabo, mas era para que se humilhasse. Versículo 14, quando Deus fez isso, quando Deus faria isso, ele fala, se eu fizer, porque naquele momento o templo estava cheio da glória de Deus. Naquele momento Deus havia descido fogo do céu. Mas ele fala assim, ó, se o meu povo, você é povo de Deus, se você está na sua casa agora e você é povo de Deus, ele diz assim para mim e para você, porque eu faço parte do povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aleluia. Eu ouvirei dos céus. Jesus falando, Deus falando, eu vou ouvir dos céus. E eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou sarar a sua terra. Nessa noite, meus irmãos, Deus está convocando a igreja de Cristo em Jundiaí, em São Paulo, no Brasil, em todos os continentes, que dobrem seus joelhos. Não peçam por emprego, por um fim da praga, por saúde, ou qualquer outro pedido, mas peçam apenas perdão, perdão, perdão. Busque a face de Deus, porque assim, Deus ouvirá nossas súplicas, e perdoará nossos pecados, e restaurará a nossa vida. Eu estou diante de uma igreja vazia.
Eu sei que muitos estão nos seus lares, porque isso aqui é um culto online. Nós não podemos nos reunir por ordem, governantes. Mas eu gostaria de falar para você nessa noite, onde você estiver, no seu lar. Se você puder, dobre os seus joelhos. Peça nada. Peça apenas perdão. Porque Ele está dizendo que Ele vai ouvir dos céus. E Ele vai perdoar os nossos pecados. E Ele vai sarar a nossa terra. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa abençoar toda a nossa nação. Deus possa olhar agora e nós possamos nos arrepender. E Deus olhar com misericórdia e sarar a nossa terra. É Deus que sara. É Deus que cura. Só Ele pode fazer isso. No momento, nós estamos como o povo de Israel. Porque o anjo da morte, quem sabe, está passando. Nós estamos dentro das casas. Mas Deus está dizendo: eu vou sarar a terra. Eu vou sarar a terra. Continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele. Fizer
Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. O que Ele fizer, Ele é Deus. Gostaria de agradecer a presença de todos que participaram, todos que cultuaram a Deus conosco nessa noite. Também agradecer a equipe do louvor, a toda a mídia que tem nos proporcionado levar até você, até o seu lar, esse trabalho a Deus. Trabalho que continua na quinta-feira, com mais um culto em adoração ao nome do Senhor. Domingo que vem, enquanto não permitirem que a gente se reúna, nós estaremos aqui, todos os domingos, todas as terças, todas as quintas-feiras, participando, cultuando a Deus. Então cultua conosco, para que Deus possa estar contigo e você ser alimentado. E ser alimentado. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração com vocês. Se você puder ficar em pé, sentado, não sei como você está, eu vou me ajoelhar aqui. Porque como Deus falava sobre arrependimento, é um gesto também de humilhação a Deus. Então se você puder, vamos orar nesse momento. Vamos orar porque Deus, Ele está nos ouvindo. Senhor meu Deus, eu estou aqui nesse templo, Senhor. Eu estou aqui nesse templo, Deus amado, e nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso planeta, Pai. Nós muitas vezes não conseguimos entender, parece que isso é um sonho apenas, não é verdade. Mas isso está acontecendo, Pai. E nesse momento, Senhor, aqui humildemente perante a Tua face, Senhor, eu quero pedir perdão dos meus pecados, Pai. Toda negligência, tudo que eu tenho feito contrário à Tua vontade, Senhor, me perdoa nesse momento, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, e vem com Teu poder, graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, ó Deus amado, nesse momento, reconhecer que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Ti, que não é a nossa arrogância, e não vamos apontar o dedo para outra pessoa, não. Eu vou apontar o dedo para mim mesmo, porque eu sou culpado de tudo que está acontecendo, porque eu não tenho reconhecido o Teu nome, porque eu não tenho buscado a Tua presença, porque eu não tenho louvado a Ti como eu deveria fazer, como eu não tenho pregado a Tua palavra, como eu não tenho feito, Pai. Tu tem falado, Tu falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e agora ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas eu tenho ficado preso, quem sabe aos meus afazeres só, Senhor. Mas nesse momento nós estamos vendo a economia se colapsar, todo o dinheiro que não serve mais para nada, mas o Teu nome sim, é o Teu nome que guia, é o Teu nome que nos governa, é o Teu nome que nos dirige, Senhor. Ah, Jesus, tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Olha agora, Deus amado, para todas as igrejas, para todos os templos, Pai, para pessoas que têm aceitado o Teu nome, para a igreja de Cristo que está em todas as denominações, Pai. Levanta homens agora que possam humildemente reconhecer o seu pecado e entender que é o Senhor que governa, tudo está nas Tuas mãos, é o Senhor que permite, é o Senhor que lança a praga, mas é o Senhor que tira também. Quando eu me humilhar, quando eu buscar a Tua presença, quando eu louvar a Ti, Jesus. Ah, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Tenha misericórdia, Pai, do Teu povo, Pai, não só aqui no Brasil, mas em todos os continentes, Pai. O Senhor possa olhar para a terra agora, Senhor, a terra que Tu criaste. O Senhor, Pai, essa terra que está gemendo porque o homem está destruindo ela, Pai. O Senhor possa olhar agora e reconhecer, Pai, que nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus, precisamos de Ti. Jesus, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia. Senhor, eu Te peço perdão, 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 Pai, perdão. Me perdoa, Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, Jesus, me perdoa, Jesus, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, Jesus, me perdoa. Cura a nossa terra, ouve, Senhor, nossa oração, Pai, ouve nossa oração. Ah, Jesus, me perdoa, Jesus, eu Te peço, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus, eu peço perdão a Deus e agradeço pelo privilégio de poder estar aqui com vocês, em nome de Jesus, amém.